Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maicon Bonato novamente aqui no canal Collect Moments. E hoje pessoal, vou estar falando com vocês sobre a indústria 4.0. É um novo método de indústria que chegou aí, que está mostrando bastante alavancagem no mercado brasileiro. Hoje eu vou estar falando sozinho, minha namorada não está aqui comigo hoje, como vocês podem perceber. Mas eu estou utilizando meu computador, que eu tenho alguns tópicos que eu anotei e gostaria de comentar com vocês. Então, eu vou conversando, dando uma conferida aqui e a gente conversa. Mas antes de começar o vídeo, como é nosso costume, já vai se inscrever no nosso canal, deixa seu comentário, vai no Instagram, segue a gente, participa do nosso grupo do Facebook, YouTube, canal Collect Moments, Instagram, canal Collect Moments, segue a gente e vamos pro vídeo. Primeiro, larga a vinheta. Bom, então do modo geral, pessoal, o que seria essa indústria 4.0? Ela é uma indústria que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação, todos eles aplicados ao processo de manufatura, onde os processos de produção tendem a se tornar cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis, ou seja, a indústria 4.0 está vindo para revolucionar o trabalho manual das pessoas. Então, onde hoje um humano faz serviço, vai ser uma máquina que vai estar no seu lugar. Então, as fábricas inteligentes, elas terão a capacidade e autonomia para agendar manutenções, prever falhas no processo e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas na produção. Então, como ela é uma fábrica inteligente, baseada em sensores e adaptadores em toda a linha, ela vai conseguir fazer medidas, vai ver desgaste, porque a gente sabe que manutenção hoje é bastante tomado tempo de uma produção. Eu trabalho com manutenção, mas é manutenção de empilhadeiras. Mas mesmo assim, pessoal, se torna bastante custoso o tempo de uma máquina quebrada. Então, fazer algo preventivo, sendo que a própria indústria consegue te ajudar, é a melhor coisa que tem. Então, existem 6 princípios, para fazer o desenvolvimento e a implantação da indústria 4.0. Eu vou citando eles aqui e a gente vai conversando. O primeiro é a capacidade de operação em tempo real, ou seja, consiste na aquisição e tratamento de dados de forma praticamente instantânea. Ou seja, o tempo que executa, você já tem na hora, você não precisa ir lá ficar medindo tudo mais. Você consegue saber sua produtividade a hora, assim, só apertando um botão no seu computador. Então, dessa maneira, você consegue uma tomada de decisão muito mais rápida. Então você não precisa ficar demandando que alguém faça a coleta de dados. A própria indústria já traz direto para você esses dados. Também temos a virtualização, ou seja, a indústria 4.0 propõe a existência de uma cópia virtual das fábricas inteligentes, permitindo a rastreabilidade e monitoramento remoto de todos os processos por meio de inúmeros sensores espalhados ao longo da planta. Então, se você tem determinado lote de produção ou peça que você precisa saber aonde que está, essa parte de virtualização vai poder ajudar você a descobrir aonde que ela está. Se ela já foi finalizada, se ela está no processo ainda. Então, você vai ter um Google Maps dentro da sua própria empresa. Também vai ter bastante a descentralização, ou seja, a tomada de decisões poderá ser feita pelo sistema, de acordo com a necessidade da produção em tempo real. Além disso, as máquinas não perceberão comandos, mas poderão fornecer informações sobre seu ciclo de trabalho. Então, vai precisar de muito poucos operadores, mais parte técnica. Hoje a gente está acostumado com muita gente operando poucas máquinas. Então, na indústria 4.0, serão muitas máquinas e poucas pessoas. Outro fato bastante importante que fez engenharia de produção é os métodos de produção. Aqui vai ser bastante trabalhado a modularidade, ou seja, a produção de acordo à demanda. Acoplamento e desacoplamento de módulos de produção. Então, se você tem uma demanda maior, você faz um módulo, digamos, de determinado número de máquinas ou de tipos de máquina, você aumenta. Minha demanda baixou, eu não preciso, você pega, retira essa máquina, fecha o módulo e trabalha novamente. Então, isso é economia para a empresa. E também um outro pilar bem importante é a internet das coisas, que ela consiste na conexão em rede de objetos físicos, ambientes, veículos
e máquinas por dispositivos eletrônicos embarcados que permite a coleta e troca de dados. Então, hoje a gente fala do celular, conexão Bluetooth, Wi-Fi. Então, todas as máquinas vão estar conectadas dessa forma. Então, você consegue retirar um dado muito fácil da sua peça através de conexão Wi-Fi ou Bluetooth. E também a gente tem o Big Data, ou Big Data, depende, Analytics. Então, são estruturas de dados muito extensas e complexas que utilizam novas abordagens para a captura, análise e gerenciamento de informações. Ou seja, é aquele Excel, vamos dizer assim, que todo mundo tem um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Esse Big Data, ele é a junção de todo esse Excel. Ou seja, pega lá o Excel do cara do comercial, da produção, de venda e junta. Nisso tudo aqui, ele analisa todos os dados para propor melhorias, métodos de venda, fabricação, quantidade produzida, estados que vendem mais, fornecedores. Então ele engloba para ser feita uma análise, a gente chama de Business Intelligence, o nome disso. E uma parte bastante importante. Mike, você está falando que é muita tecnologia, são poucas pessoas, muitas partes técnicas e muitas máquinas. E a segurança como que fica? Esse é o principal desafio que a indústria 4.0 tem, ou digamos, é a principal barreira que ela encontra, né? Porque problemas de falhas de transmissão, no caso que eu falei, o celular, ele pode dar problema, pode não funcionar, esse é o problema que tem. Então, uma máquina interromper a outra, problemas de comunicação, isso existe. Então, a indústria 4.0 tem essa barreira, esse empecilho no meio, que eles precisam achar uma maneira de driblar essa possível problema que eles possam ter. Mas a gente sabe que alguma maneira vai ser dado, mas a gente sabe que tem que trabalhar mais esse ponto, porque o restante já existe, é mais fácil. Mas essa parte de segurança da produção é mais importante. Então, além dessas tecnologias, outros dispositivos terão um papel importante na indústria 4.0, como a tecnologia RFID, que vem ganhando espaço, né, com o sistema de rastreabilidade industrial. Isso é o quê? Hoje eu posso dar um exemplo, no meu caso, se eu for na Renner, numa C&A da vida, dentro das blusas tem uma etiquetinha compridinha de ferro. Esse é um RFID, ou seja, cada item dentro da loja possui essa etiqueta. Então é muito mais fácil você conseguir rastrear aonde que ele está. E a parte assim, que vai mudar a vida de muita gente é o inventário, contagem de estoque. Então, imagina você na sua empresa, se tudo que entra na empresa tem um RFID, que é uma etiquetinha nada mais do produto. Então você vai fazer o quê? Você vai só no seu computador e vai dar um Enter, vai fazer o rastreamento de todos os produtos que você tem. Michael, é muitos dados. Demora aí 1 hora para juntar todos esses dados, seu computador não é muito bom. 1 hora, vamos dizer, que demore para fazer a junção de todos esses dados. Mas hoje, para você fazer uma contagem de estoque, eu já participei muito de contagem de estoque, você sabe quanto tempo demora para ser feito isso? No mínimo de 1 a 2 dias e com toda a equipe de trabalho. Então você fazer isso em 1 ou 2 horas, você consegue, se você quiser, você faz o controle diário do seu estoque. Olha que maravilha isso, poder diariamente saber o nível de estoque da sua empresa. A indústria 4.0 traz isso para vocês. Agora eu vou vir com uma abordagem um pouco mais gráfica, vai facilitar para todos vocês. Eu vou estar mostrando o avanço da indústria lá no começo, a 1.0, vamos dominar, a 2.0, 3.0 e a 4.0. Eu vou colocar em um dos lados aqui, o que tiver mais espaço, eu coloco a imagem, eu vou estar acompanhando aqui pelo computador, que é uma imagem com bastante dados. Então a primeira parte eu vou estar falando da indústria 1.0, arredondando, 1750. Então era muito processo manual, energia precária e sem padronização. Então como é que era composta a staff, ou seja, a equipe de trabalho? De nível aqui, vocês podem ver, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Primeiro é os gerentes, diretores. Segundo é a parte técnica da empresa, as pessoas que fazem a programação. E o terceiro é a operação bruta mesmo. Então vocês podem perceber que os salários não eram muito altos, desde cima até embaixo. Mas vocês percebem que o primeiro ganha mais que o segundo e mais que o terceiro. Relação à qualificação. Percebe que nenhum deles tinha qualificação, é muito próximo. Porém, a quantidade é que chama atenção. Você tinha muitos líderes,
pouca parte técnica e a quantidade de mão de obra gigante, pessoal. Então esse é a primeira indústria que foi criada. Vamos para a segunda indústria, a indústria 2.0, que foi por volta de 1880. Eram processos mecanizados, já evoluiu, boa demanda de energia, baixa padronização e comando, e tinha uma eletronização um pouquinho embarcada. Então, como é que era composta a nossa equipe, né? Por parte de quantidade, você precisava ter menos diretores e gerentes e tudo mais. Você tinha mais parte técnica e mais ainda mão de obra. Então tá vindo numa pirâmide assim de cima para baixo. Você percebe que mudou bastante comparado à outra. Qualificação, você percebe que os diretores e os supervisores, eles têm a mesma qualificação. Já a mão de obra, ela pode ser com uma qualificação pequena, porque tem uma baixa padronização. É que lá vamos fazer, trabalhar, entregar o pedido. Isso que importa. Já o salário já se equiparou entre os diretores e supervisores e deu uma subida no terceiro andar ali, o pessoal da produção mesmo. O salário subiu um pouquinho. Vamos para a indústria 3.0. Em 1970 começou essa indústria, né? Teve processo automatizado, alta demanda de energia por causa dos robôs que foi usado, alta padronização e apoio computacional. Então isso mais ou menos foi dado devido às linhas produtivas de carro. Então foi lá, começou padrão, bonitinho, máquinas de solda, computadores, tudo mais. Nisso, como é que estava vindo a parte de quantidade de funcionários? Necessitou uma quantidade grande de diretores e gerentes, supervisores bastante, porque começou a embarcar bastante pessoas, parte técnica aí, então bastante pessoas para fazer o controle disso, e operacional também manteve-se comparado à indústria 2.0. A qualificação dos diretores também aumentou, porque eles são responsáveis. A parte técnica, vocês podem perceber ali, o segundo quadro também já subiu, ó, já aumentou. Primeira vez aí que você vê que a parte técnica da empresa está acima dos diretores. Na terceira opção, né? Então, como é uma alta padronização e é usado robô, o pessoal da produção, o terceiro nível aqui, é só operar e fazer funcionar. Parte de salário, vocês percebam que o primeiro e o segundo se manteve igual e diminuiu um pouco o salário da mão de obra mesmo da empresa. E a indústria 4.0, ela vem com um processo inteligente, toda a gestão integrada, energia gerenciada, alto padrão e qualidade. Então você vem com um processo muito mais pensado. Então você tem uma energia calculada de quanto vai gastar e você consegue ter uma qualidade excelente na sua produção. Então nós vamos para a parte da composição da equipe de trabalho. Então os diretores, você percebe que diminui a quantidade, porque você não precisa ter tantas pessoas. Já no nível técnico, a quantidade está um pouquinho acima, então você tem mais pessoas programando e cuidando dessas máquinas. E já na parte operacional, você tem muito menos gente. Percebo que é muito pouco mão de obra. Por quê? As máquinas se programam, elas se entendem, elas programam as manutenções, então elas conseguem ver a própria necessidade da linha de produção. Então, a qualificação, você perceba que o primeiro e o segundo quadro são qualificações altíssimas, são pessoas que têm um conhecimento bom sobre determinados assuntos, sobre programação de equipamentos, toda essa parte de tecnologia de informação bastante importante. E já a operacional não é necessário ter uma qualificação alta, porque tem um suporte bem grande atrás de você. Então você consegue receber um suporte e você só vai lá e opera, sem problema nenhum. Já os salários, percebam que os diretores ganham muito mais, parte de responsável pela programação, controle, também está com salário bom, e a produção, você perceba que o salário não aumenta. Agora eu coloquei aqui as 4, vocês conseguem perceber a diferença, vou deixar uns segundos aqui para vocês darem uma olhada. Então percebam que a indústria 4.0 está vindo para modificar muita coisa, vai ser bom, não sabemos, vamos esperar ela está ainda aflorando no nosso mercado. Então, dicas que eu dou, tente sair da zona operacional, vai para a parte técnica, para a parte de gerência, suba de nível, porque subindo de nível você consegue subir seu salário, porém sua qualificação tem que ser maior,
Tá bom, pessoal? Esse foi uma explicação que eu mesmo também estava necessitando saber um pouco sobre a indústria 4.0. Eu trago para vocês, espero que seja bom. Teve um inscrito nosso que pediu até, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas agradeço. Então, se você tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, escreve um comentário para mim aqui, ou vai lá no Instagram, me dá um toque, diz, Michael, isso eu não gostei, achei legal, não achei legal. Então, o vídeo de hoje era mais nesse ramo. Agradeço se você assistiu até o final. Muito obrigado por estar inscrito no nosso canal. Vai lá no Instagram, no Facebook, segue a gente, que olha, tá muito bom o número de inscritos. Agradeço a todos vocês que estão assistindo e cada dia assim a gente fica com mais vontade de estar produzindo conteúdo para vocês. Então agradeço mais uma vez, obrigado por ter assistido e vamos para os próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.